Pessoal, eu não vou tocar gaita não, porque eu tenho muita coisa para falar. Deus tem incomodado muito meu coração para preparar vocês para depois do avivamento. Depois que você experimenta uma graça muito forte de Deus, se você não estiver bem preparado, isso vai acabar. E uma coisa que Deus tem colocado no meu coração é que eu não quero que isso acabe em vocês. Eu não quero que essa chama que começou a pegar em nós, ela apague. Então eu preciso ensinar algumas coisas muito importantes para vocês, e eu vou pedir para vocês, se você quiser, assim, no intervalo, eu toco gaita com violão para vocês, quantas músicas você quiser, mas assim, agora eu queria que a gente pudesse concentrar, que eu preciso dar algumas instruções importantes para a vida cristã de vocês. Prepara o papel, prepara a caneta aí, tem muita coisa para a gente conversar hoje, e eu queria que você pudesse acompanhar comigo, tá? Antes de trazer a palavra, eu vou dar algumas sugestões de livro para vocês, né? Vocês precisam de recurso, vocês precisam de... eu vou deixar esses livros aqui depois, para vocês poderem dar uma olhada. E o último eu vou fazer um comentário especial para ver se você aceita essa ideia, mas depois a gente vai ver. Primeira recomendação que eu quero te dar, se você tem dúvidas sobre homossexualismo e não sabe lidar com homossexualismo, se você tem um pouco de atração por essa questão de homossexualismo, é esquisito, mas assim, tem pessoa que tem, né? Eu vou recomendar um livro de um cara chamado Sam Asbury. Sam Asbury é um pastor, e ele era homossexual, e ele entregou a vida dele para Jesus, e ele hoje vive o celibato, porque ele ainda não conseguiu largar completamente a atração que ele tem por homens, mas ele escreveu um livro chamado Deus é contra os homossexuais? Então é uma pergunta, mas também, assim, se você procurar esse Sam Asbury na internet, você vai ver várias palestras desse cara. Ele não parece um homossexual, ele não é uma bicha louca, né? Ele é um cara normal. Às vezes nos trejeitos dele você percebe que alguma coisa é estranha, mas ele se converteu ao Senhor Jesus, ele entendeu que o homossexualismo é pecado e que ele está lutando contra isso, e ele vai lutar até a morte. Talvez ele não consiga acabar com essa atração pelo mesmo sexo que ele tem durante a vida dele aqui na terra, mas ele vai continuar lutando por essa santidade e lutando contra esse pecado. Então esse livro aqui é bem legal para você entender um pouco melhor sobre homossexualismo e saber lidar com isso, saber lidar com amigos. Hoje na nossa vida cotidiana a gente tem amigos homossexuais. Eu não sei de vocês, eu tenho alguns amigos homossexuais, eles são meus amigos, a gente assim, anda junto, conversa pra caramba, e eu sempre tento ter um recurso para poder ajudar as pessoas que sofrem com esse problema. Outro problema que as pessoas sofrem, muitos sofrem, principalmente o pessoal na sua idade, é a questão da masturbação, é a questão da pornografia. E esse livro aqui é um livro que tem me ajudado muito, e eu usei eles com alguns grupos de jovens. Ano passado eu saí do Inter com um grupo de 4 ou 5 jovens, que a gente abriu um grupo no WhatsApp para a gente vencer a questão da pornografia e da masturbação. E esse livro foi um livro que me ajudou e ajudou a ajudar outras pessoas. Ele chama Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Purificando o Coração da Idolatria Sexual. Então esse é um livro bem legal, que ajuda a gente a olhar um pouquinho para a sexualidade, entender o que é certo e errado, e fazer a gente pensar melhor sobre essa questão de viver em santidade em relação ao sexo oposto e essa questão da pornografia, da mente impura e da masturbação. É muito interessante. Então vou deixar esses livros aqui, depois vocês vêm tirar foto, aí vocês procuram na internet para comprar para vocês. Outro livro que eu quero deixar para vocês, principalmente para quem se converteu agora, para quem entregou a sua vida para Jesus agora, eu acho que esse livro aqui é chave. É um livro super fácil, se eu não me engano custa R$15, ele é bem simples, mas é um livro que pode impactar a sua vida de uma forma muito interessante para você começar a viver a vida cristã. Ele se chama Jesus Copy. Jesus Copy é um livro de um cara chamado Douglas Gonçalves, e ele começou um movimento de jovens para que cada jovem possa lutar para ser a cópia e a semelhança de Jesus Cristo aqui na terra. E esse livro aqui, ele é um livro muito didático, muito de Deus, e assim, eu estou gostando muito dele. Inclusive tem uma conferência, se eu não me engano, é em setembro ou outubro. Alguém já ouviu falar? Vai ter uma conferência do Jesus Copy, eu acho que é aqui no Brasil, aqui em São Paulo mesmo. Se eu não me engano, eu paguei a inscrição coisa de R$100.
Vale a pena a gente participar. Parece que são 2 dias. Se você mora em São Paulo, não precisa dormir em nenhum lugar, é só ir para tua casa e ir para lá para a conferência participar e voltar. Acho que vai ser muito interessante para você. Eles têm uma linguagem muito jovem e esse livro aqui, ele ajuda a gente a lutar para ser cópias de Jesus aqui na Terra. O último livro que eu quero recomendar para vocês, vocês que entregaram a vida para Jesus e vocês que se comprometeram e fizeram aquela oração: Deus, eu quero ser usado por Ti, aonde for, como for, eu quero ser um missionário. Talvez alguns de vocês aqui recebeu esse chamado missionário, talvez alguns de vocês aqui passou um país pela tua cabeça e você está falando assim: como que eu posso ser missionário? Antes de você pensar em forjar, em construir uma visão missionária na sua vida, você precisa ter fundamento. Antes de você construir a visão missionária, ela é depois da conversão. Ninguém fala assim: vou ser missionário e depois se converte ao Senhor Jesus. Não, primeiro você se converte ao Senhor Jesus, primeiro você conhece a Deus e depois Ele te dá uma direção. E aí essa direção independe, pode ser missões, pode ser trabalhar no Rise, pode ser plantar uma igreja, pode ser trabalhar lá no hospital, pode ser qualquer coisa, mas para tudo que você for construir de ideias e de visão e de plano de Deus, você precisa das bases da fé cristã. E esse livro aqui, ele tem 20 fundamentos importantes para que você entenda sobre a vida cristã. Então ele vai falar sobre o que é a palavra de Deus, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre adoção, eleição. Se você não entende aquele negócio de que você é predestinado, ele vai falar sobre livre-arbítrio, ele vai falar sobre santidade, ele vai falar sobre justificação, ele vai falar sobre quem é o homem, ele vai falar sobre anjos, demônios e Satanás. Esse capítulo é o mais legal. Eu acho o máximo, né? E aí, assim, esse livro aqui, eu queria fazer o seguinte, é uma proposta que eu vou dar para vocês, tá? Sempre que eu saio do Inter, eu acho que esse aqui é a 4ª ou 5ª vez que eu prego no Inter. Sempre que eu saio do Inter, eu troco o crachá com alguém para orar por essa pessoa durante 1 ano. Primeira coisa que eu faço, eu saio do Inter, eu troco o crachá com alguém e eu oro por essa pessoa durante 1 ano. Esse ano eu orei pelo Marcelo. Quando eu cheguei aqui, eu falei: graças a Deus, não vou mais orar por ele esse ano, que eu não aguentava mais ver o crachá dele na minha frente. Mas assim, esse ano eu quero pegar uma outra pessoa e quero orar por uma outra pessoa. Sugiro que você também faça isso. Troque o seu crachá com alguém. Você vai ficar fazendo coleção de crachá do Inter para a vida inteira, tipo um bolo desse tamanho, assim. Não, pega o seu crachá e troca com alguém para você orar. Mas quando eu saio do Inter, eu procuro tentar conectar com algumas pessoas. Eu não posso conectar com 250, mas eu posso conectar com 3 ou 4 pessoas e dar um acompanhamento e estar andando com essas pessoas. E todo ano eu faço isso, todo ano. Se há 4 ou 5 anos que eu venho no Inter, eu faço isso, eu tento fazer um acompanhamento com essas pessoas, né? Tem um menino chamado Tipe, que ele não é mais menino, o cara é quase médico, mas assim, durante 6 anos eu andei com ele, 6 anos eu andei com ele. E aí a gente vai andando e as crises, e eu tento ajudar ele, eu peço oração para ele, ele ora por mim. O Tifai foi um também, a gente orou junto durante 1 ano e teve caminhando junto. E aí tem o Marcelo, sempre tem 1 ou 2, eu quero pegar um grupo. Mas dessa vez eu queria fazer um pouco diferente. Eu queria tentar pegar 100. Eu queria pegar 100 de vocês. Como que eu quero pegar 100? Eu pago um aplicativo chamado Zoom, de videoconferência. Eu pago $15 por mês para eu ter acesso, para eu colocar 100 pessoas num chat, numa videoconferência e poder fazer grupos e reuniões. Eu pago esse aplicativo. Eu queria ver se eu consigo contactar uns 100 pessoas daqui do Inter. E a gente vai fazer esse livro aqui durante 15 aulas. E a gente vai estudar os fundamentos da fé cristã. E a gente poder estudar as bases da fé e eu poder acompanhar 100 pessoas durante mais ou menos uns 4 ou 5 meses, para a gente fazer uma reunião quinzenal e a gente conseguir matar um livro desse para estudar as bases da fé cristã. Só que assim, vai ser para os 100 primeiros que conectarem. Se caso os 250 quiserem, aí eu vou ter que dar um jeito de abrir outro grupo. Mas assim, eu vou pedir para alguém, eu vou escolher alguém aqui, tipo a Ellen. Não, é simples, eu só quero que a Ellen pegue uma folha em branco e coloque 100 números, e você vai dar o seu nome para a Ellen, e você vai colocar o seu número de celular
porque eu vou montar um grupo do WhatsApp e vou mandar para vocês o link e o número da sala que você vai entrar, o horário para a gente entrar na sala junto, e eu dou instruções depois, e aí a gente vai fazer o estudo desse livro aqui. Levanta a mão quem está interessado. Beleza, já deu 100. Então beleza, então a ideia é essa, tá, pessoal? Eu quero muito ajudar vocês. Eu acho que os livros nos ajudam muito. A gente não pode trocar nenhum livro pelo livro de Jesus, que é a Bíblia, tá? Mas assim, esses livros acabam ajudando muito a gente, né? Francis Chan é um cara que ajuda bastante a gente, Timothy Keller é um cara que ajuda muito a gente, mas assim, nunca deixe de ler a Bíblia. Pessoal, hoje, antes de começar a falar sobre inconformados, eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre meditação. Por que eu quero pensar sobre meditação com vocês? Porque todos os dias você precisa fazer uma meditação, você precisa ler a Bíblia. E a meditação é uma forma de você estudar a palavra de Deus e você adquirir um pouco de conhecimento e mais, você ouvir a voz de Deus. Então lá no Salmo 1, foi legal que eu comecei a dar risada para o Rosen aqui, porque a hora que o Ameixa começou a falar no compartilhamento dele, ele falou do Salmo 1, exatamente o que eu ia falar, né? Aí eu falei, o cara roubou minha fala, né? Mas assim, o Salmo 1 ele diz assim, ele começa falando assim, felizes são aqueles que não sentam com os escarnecedores, não sentam na roda dos pecadores, mas a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Quando a gente fala sobre meditar, como ele faz uma comparação com as pessoas que meditam na palavra, ele faz a comparação com uma árvore. É interessante, quando ele fala nessa árvore, essa árvore está plantada junto às águas correntes, e ela dá fruto no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz prospera. É interessante você pensar nisso. Quem aqui não gostaria de ser uma árvore assim? Uma árvore que dá fruto, uma árvore que as folhas nunca murcham, uma árvore que tudo que ele faz prospera, tudo que ele faz dá certo. Todo mundo talvez queria ser essa árvore. Como que você faz para você ser essa árvore? Medite na palavra de Deus dia e noite. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Eu quero ensinar para vocês o que significa viver uma vida de meditação. O que é meditação? Meditação, pessoal, não se preocupem em correr em anotar os meus slides. Eu vou transformar todos esses slides em PDF e eu vou mandar para todos vocês se vocês quiserem, tá bom? A meditar é separar um tempo do dia para olhar para a palavra de Deus, tentar ouvir a sua voz, refletir os nossos pensamentos e a nossa personalidade sobre a Bíblia e perceber o quanto ainda precisamos ser transformados para viver uma vida que agrada a Deus longe do pecado. Isso é meditar. Meditar é esse exercício diário que a gente faz em ler a palavra de Deus. Hoje de manhã vocês leram que texto da Bíblia? Para os que estavam acordados. Primeiro livro de... Não, primeiro ou segundo? Primeiro livro de Reis, né? Quando é Velho Testamento fala primeiro. Quando a gente fala sobre as cartas fala primeira. Então quando é Coríntios, Efésios, a gente fala primeira Efésios, primeira Coríntios, primeira Timóteo, porque é a carta. Mas no Velho Testamento é o livro. Então a gente chama de primeiro Reis, primeiro Crônicas, então é assim por diante. Mas assim, vocês leram Reis. O que você ouviu? Alguém me fala. O que você aprendeu nessa leitura de hoje de manhã? Calma. Tô calmo. Eu aprendi como o seu próprio pensamento não pode ser você não pode ouvir os conselhos de pessoas erradas. Muito bem. Ele entendeu hoje na meditação que a gente não pode ficar ouvindo conselhos de pessoas erradas, né? No caso do texto de hoje, quando você lê o livro de Reis, vocês leram só um pedaço, mas quando você lê o livro de Reis, o primeiro e o segundo Reis, você percebe que os reis eram assim, um confiava em Deus, o outro fazia tudo errado.
Aí um confiava em Deus, dava certo, outro fazia tudo errado. Sempre assim. E a gente viu um texto hoje onde o cara se tornou rei e ele podia ter pedido o conselho para as pessoas certas, mas ele pediu os conselhos para as pessoas erradas. E aí dançou, aí desviou do caminho do Senhor. O que significa isso? Significa, vou falar uma coisa para vocês, principalmente a maioria que é asiático, né, que é oriental. A gente costuma viver numa família muito rígida. A gente vive uma família um pouco rígida. O pai e a mãe mandam tudo em você. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, não interessa. Você vai fazer, né? Que nem o Steve falou da outra vez lá, que o pastor queria que ele fosse na conferência, daí ele foi falar com a mãe, né? A mãe mandou, acabou, fechou, acabou, tem que fazer, né? E às vezes a gente vive nesse ambiente muito centralizador e ditador, mas os nossos pais, é bom você entender, os nossos pais, eles conhecem mais a gente do que nós mesmos. Por mais que você ache que o seu pai não conhece muito você, ele conhece. E é interessante você pedir conselho para os seus pais. Tenha esse costume de pedir conselho para os seus pais. Lembra que quando a gente fez aquela pergunta para a equipe da Austrália, se você fosse adolescente, pudesse voltar na adolescência, o que você mudaria? Eu ouviria mais os meus pais. Por quê? Porque dá tempo de você fazer isso ainda. Ah, mas meu pai é quadrado. Ah, mas meu pai não sabe o que eu passo. Meu pai não sabe usar aplicativo. Não, ouve o seu pai e sua mãe, porque eles vão te ajudar bastante. Vamos lá, então você ouviu a voz de Deus na meditação de manhã. Então a ideia, o que eu quero trazer um pouquinho para vocês hoje, pessoal, isso nem é pregação, isso aqui é só umas dicas que eu estou dando antes de começar a pregar, pessoal. Como ouvir a voz de Deus? Eu vou dar duas dicas para vocês. Eu vou dar duas dicas para vocês como ouvir a voz de Deus através da meditação diária. Para alguns, pessoal, presta atenção. Para alguns, o melhor horário para meditar é de manhã. Porque assim você acorda tal, e aquela energia vem e tal, e aí você tem o melhor. Para alguns, o melhor horário é à tarde. E para alguns, o melhor horário é à noite. Geralmente, a geração de vocês ela é mais noturna do que matinal. Né? Então assim, para alguns é mais matinal. Eu sou extremamente matinal. De manhã meu cérebro funciona beleza, à noite assim eu tô zoado, né? Mas assim, eu funciono muito de manhã. Você precisa escolher para fazer a sua meditação o melhor horário para você meditar. Dê o melhor para Deus, não dê o resto. Você está entendendo o que eu estou falando? Não dá o resto para Deus, dá o melhor. O melhor do meu horário, o melhor da minha capacidade, o melhor da minha energia, dá o melhor para Deus, que isso vai ajudar. Então eu vou dar para vocês duas formas de meditação para você tentar ouvir a voz de Deus quando você olha para a Bíblia, quando você olha para a palavra de Deus, tá? A primeira dica que eu vou dar para vocês é uma meditação que eu chamo de meditação caça ao tesouro. Porque a meditação, eu chamo de caça ao tesouro porque você pega um texto da Bíblia, e você começa a ler ele, e você começa a vasculhar, e olhar, e procurar alguma coisa, e ficar mexendo no texto, aí uma hora você acaba absorvendo alguma coisa, e Deus fala com você através desse tipo de meditação. Então, a meditação caça ao tesouro, ela tem duas partes, a primeira parte e a segunda parte. A primeira parte, ela vai fazer o seguinte: primeira coisa, você escolhe um texto, você precisa escolher um texto. Também não vai escolher o Salmo 119, né? Tipo, não adianta você escolher o Salmo 119. Eu lembro um dia que eu fui numa reunião da família e uma tia trouxe um prato. Aí eu falei assim, nossa tia, que legal, pratão, né? Era um peixe gigante, né? Daí ela falou assim, eu falei assim, como que é o nome desse prato, né? Que cada prato tem um nome, né? Ela falou assim, o prato desse aqui é Salmo 119. Por quê? Porque é um salmão. Não foi muito feliz, mas assim, é só para dar uma acordada. Então assim, primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher um texto. Quando a gente estuda teologia, a gente chama esses parágrafos, a gente chama de perícopes. Você tenta pegar uma história, por exemplo, uma história de Jesus acalma a tempestade. E aí às vezes a Bíblia ela ajuda, porque ela tem subtítulos. E aí nesses subtítulos você tem, por exemplo, aqui está escrito Lucas 8, Jesus acalma a tempestade, vai do versículo 22 até o versículo 25. 22 a 25, beleza, então eu vou pegar esse texto e vou fazer a meditação. Não adianta você querer pegar um bloco muito grande,
porque isso não vai te ajudar, porque você não vai conseguir, vai ter tantas lições lá dentro que você não vai conseguir focar em uma. Eu gosto da ideia de ler a Bíblia inteira numa tacada só. Eu não sei quantos aqui já leram, eu li 5 vezes a Bíblia inteira, assim, numa tacada só. Mas assim, eu acho muito mais proveitoso você pegar pedaços pequenos e você meditar nela e tentar tirar o que Deus quer falar para você, do que você pegar e... Ai, já estou na página não sei quanto, ai, só falta mais... Eu tenho que ler 3 capítulos por dia. Se você ler 3 capítulos por dia, num ano você fecha a Bíblia. Mas será quanto que você aproveitou da leitura? Lendo ela de uma vez só, numa tacada só, correndo para tentar terminar a leitura do dia. Você entende? Às vezes é melhor pegar um trecho menor e você fazer uma meditação. Primeira coisa que você vai fazer, você vai escolher um texto. Segunda coisa, você vai pegar esse texto e você vai ler ele 3 vezes. Ah, Joel, mas eu sou inteligente, eu leio uma só e já resolvo. Não, lê 3 vezes, pausadamente. Lê o texto, dá uma parada, lê o texto de novo, dá uma parada, lê o texto de novo e dá uma parada. Eu acho que essa ideia de ler 3 vezes o texto, ela é boa para você ir olhando para os detalhes. Lá na nossa igreja, os nossos jovens, a gente fez um exercício de copiar o livro de João no caderno. Você lia João e anotava 1 capítulo por dia. E aí a gente fez com os 20 e pouco capítulos de João e foi interessante, porque todo dia eles descobriam coisas que eles nunca tinham percebido na leitura do Evangelho de João. É uma dica, mas assim, a meditação que eu estou trazendo é outra. Então, pega um texto, lê ele 3 vezes, e aí você vai fazer um exercício. Você vai encontrar todas as personagens dessa história. Então, dentro da primeira parte da meditação, você vai fazer isso. Escolhe um texto. Escolhe um texto, lê o texto 3 vezes, com bastante calma e atenção, e você vai começar a procurar os personagens. Quem está dentro dessa história que você leu? Às vezes, se você pegar um texto, por exemplo, de Salmo, às vezes você não tem personagem. Mas você é um cara que já estudou português na sua escola, então existe um negócio chamado sujeito oculto. Procura o sujeito oculto. Ele está lá, Deus está lá, você está lá, o povo de Deus está lá, alguma coisa está lá, entendeu? Se você pegar um texto, aí você vai tentar encontrar as personagens. Aí você vai para a segunda parte da meditação. Na segunda parte da meditação, você vai fazer o seguinte, você vai responder as perguntas. Aí você deve estar falando comigo assim, que pergunta? Claro, eu não te dei ainda, calma, vou te dar. Você precisa responder as perguntas. Aí, o que você vai fazer? É uma coisa que eu sempre falo para você não ficar encucado. Não precisa ser a mesma resposta de todas as pessoas, não precisa. Às vezes, cada um vai encontrar uma resposta diferente. O que não pode é sair completamente do contexto, Então, por exemplo, você está falando sobre Jesus curando um cego de nascença. Aí você fala, aí a pergunta é assim... quem é Deus nessa história? É aquele que abriu o mar vermelho. Tipo assim, você saiu demais do texto. Dentro do texto você vai encontrar respostas diferentes, mas não precisa encontrar todas, tá? Então, primeiro, responder as perguntas. Segundo, não precisa ser as mesmas respostas. E aí complementa aquilo que eu falei, as respostas precisam estar no texto. Então, quais são as perguntas? As perguntas dessa meditação do Caça ao Tesouro são essas. Primeira pergunta, quem é Deus dentro desse texto? Você vai olhar para o texto e você vai tentar perguntar para o texto, olhando para esse texto que eu li, quem é Deus dentro desse texto? A segunda pergunta que você vai fazer é quem sou eu dentro desse texto? Olhando, você tem que, assim, não vai falar assim, pô Joel, mas eu li e não encontrei o meu nome lá. Não é para encontrar o teu nome. É para você tentar identificar você com alguma personagem ou com alguma situação dentro do texto que você está lendo. A terceira pergunta é o que é o mundo dentro desse texto? Não o mundo, o planeta Terra, mas o mundo assim, a sociedade, as pressões que a gente vive, as dificuldades, as situações complicadas que a gente vive nas nossas vidas. Então a primeira pergunta é quem é Deus, a segunda é quem sou eu, a terceira é o que é o mundo. E a quarta pergunta que a gente vai fazer para o texto é o que eu devo fazer
de agora em diante? O que eu devo fazer de agora em diante? Então, quando você tem essas 4 perguntas, você vai fazer essas perguntas para o texto, e você é bom escrever, porque a memória não é tão boa. Assim, o interessante é você pegar essas perguntas e você escrever. Então, vamos fazer um exercício, né? Todo mundo já anotou isso aqui? Vamos fazer um exercício bem rapidinho. A gente vai abrir um texto que está em João 9, 1 a 7. Lê aqui comigo, tá? Vamos ler pausadamente para a gente não precisar ler 3 vezes, só para eu ir mais rápido, senão eu não prego hoje. O texto vai dizer o seguinte: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então, olhando para esse texto, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos procurar os personagens. Fala aí para mim, quem são os personagens? Jesus, o cego, os discípulos, e quem mais? Quem? Eu. Você. Você vai aparecer daqui a pouco, espera aí. Você vai se encontrar dentro desse texto. Mas então, dentro desse texto, você tem Jesus, o cego e os discípulos, tá? Aí, a primeira pergunta então que a gente vai fazer, olhando para esse texto, depois de ler ele com calma, encontrar os personagens, a gente vai fazer as perguntas. Primeira pergunta: quem é Deus? Olhando para esse texto, quem é Deus? Vamos ver se a gente encontra algumas respostas aqui. Quem é Deus olhando para esse texto? Qual é a qualidade de Deus? Qual é a personalidade de Deus quando você olha para um texto desse? Ele é o que deu vista para o cara. Fantástico, é isso mesmo. O que mais? Como eu falei, as respostas não precisam ser iguais, mas você precisa encontrar uma resposta. Mas você também não precisa encontrar todas as respostas. Não é uma prova, tá? É uma meditação. O que mais? Quem é Deus nesse texto? Deus é? Tá certo que eu estou puxando forte vocês porque eu estou indo rápido, né? Mas quem é Deus? Por exemplo, Deus nesse texto é a luz. Ele acabou de falar, né? O texto ele diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, né? Então vamos lá. Quando a gente olha para o texto, a gente olha assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então você pergunta: quem é Deus? Deus é a luz desse mundo. Deus é aquele que curou o cego. Deus é aquele que conversa com seus discípulos. Deus é aquele que teve compaixão de uma pessoa que sofre. Deus é aquele que ensina seus discípulos a andar no caminho certo. Você viu quantas respostas que a gente tem? Só da primeira pergunta, quem é Deus? Já falei para vocês, não precisa encontrar todas. Encontra uma só e anota. Uma só e anota. Segunda pergunta, qual que era a segunda pergunta? Quem sou eu? Olhando para esse texto, quem sou eu e por quê? Vamos ver se a gente consegue pensar em algumas coisas. Ajuda, galera. Olhando para esse texto, quem sou eu? O cego, por quê? Porque eu não consigo enxergar as coisas espirituais. Porque eu ainda não entendo as coisas de Deus. Eu sou o cego. Você pode ser o discípulo também, que duvida das coisas. Pô, Deus, mas que quer encontrar o culpado, né? Pô, Deus, por que o cara é cego? É porque o pai dele pecou? Porque a mãe dele pecou? Ou porque ele pecou? A gente quer encontrar um culpado, né? Então, assim, talvez essas sejam algumas respostas. Terceira pergunta. Olhando para esse texto, o que é o mundo? Alguém consegue tentar enxergar como que é o meio que a gente vive, a hostilidade do meio, a pressão do meio que a gente vive? Olhando para esse texto, o que é o mundo?
O mundo é como os discípulos que duvidam de Deus, ou querem encontrar um culpado para tudo que é ruim, né? Tudo que é ruim que acontece na nossa vida, a gente quer encontrar um culpado. Às vezes a gente não entende que a gente passa por momentos ruins, sabe para quê? Para que a glória de Deus se manifeste em nós. Você entende? Faz sentido? Os caras falam, meu primo fala assim, né? Faz sentido, né? E aí às vezes eu penso assim, a gente tem que entender isso. O mundo é um mundo de pessoas cegas, que não conseguem enxergar Deus. Na verdade, tem tantas pessoas no mundo que não conseguem enxergar Deus. Elas são cegas espiritualmente, porque elas não conseguem enxergar Deus. Então a última pergunta, olhando para tudo isso, olhando para as respostas que a gente encontrou, qual então deve ser a nossa atitude? Qual que é a nossa atitude a partir de agora? Ajuda aí, pessoal. Olhando para esse texto, o que eu tenho que fazer de agora em diante, olhando para esse texto? Eu preciso buscar a fonte, você entende? Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso estar em conexão com Deus, porque aí Deus vai me ajudar. Então, vamos lá, algumas respostas da meditação. Primeira, quem é Deus? Deus é a luz desse mundo. Segundo, quem é Deus? Quem sou eu? Eu sou o cego porque eu não consigo ver a Deus. Quem é o mundo? O mundo são os discípulos que querem sempre encontrar um culpado para os problemas desse mundo. O que eu devo fazer? Eu devo encontrar e confiar em Deus. Olha só que interessante, você pegou um texto, você fez 4 perguntas para ele e você conseguiu ouvir a voz de Deus. Deus falou para você quem Ele é, quem você é, aonde você vive e o que eu devo fazer de agora em diante. Pessoal, isso dá para você fazer em qualquer texto da Bíblia se você exercitar. O ideal seria a gente fazer um grupinho e estudar um pouquinho esse método para a gente poder fazer isso como meditação. Mais um método que eu vou dar para vocês, tá? Talvez esse método pareça fácil, mas ele não é tão fácil assim. Mas eu vou dar uma estratégia para vocês agora de meditação que vai ser muito legal. Por quê? Porque não sei se você já teve vontade de pregar. Eu sei que você é tímido, eu sei que você é tímida, mas assim, vontade de falar assim para as pessoas sobre Deus. Talvez você já teve, mas você nunca te ensinaram como fazer uma pregação. E eu vou ensinar vocês como que se faz uma pregação, tá? Se você tem desejo de pregar, se você tem vontade de pregar um dia, né? Talvez você seja muito tímido. Eu vou falar para vocês, quando eu tinha 14 anos, 15, eu era tão tímido, que eu tinha vergonha de atender o telefone. Porque eu achava que a pessoa podia descobrir quem eu era. Eu era tão tímido, estava eu em casa, a minha mãe cozinhando, tocou o telefone, a minha mãe falou assim, Joel, atende o telefone. Ah não, mãe. Atende o telefone. Ah não, mãe. Atende o telefone, eu fiz xixi na calça. De medo de atender o telefone, porque eu era muito tímido, Mas aí Deus transforma, né? Se você aqui nesse acampamento, você fez essa oração, Deus, me usa para o que você quiser, aonde você quiser, da maneira que você quiser. Muito provavelmente Deus vai querer que você pregue. Na frente de pessoas. Lembra daquela história do filhinho do Steve, que com 8 anos montou um grupo de 50 pessoas, e ele estava lendo a Bíblia e contando histórias da Bíblia para eles? Eu acho que se você fez essa oração de Deus me usa para o jeito que você quiser, você precisa aprender a fazer uma pregação, a preparar uma pregação. E hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma pregação. De uma forma bem simples, claro. Quando a gente faz teologia e a gente estuda teologia, a gente estuda um semestre inteiro a homilética, que é a arte de pregar. Para vocês fazer uma pregação bem feita, estudando homilética, antes de você estudar homilética, você precisa estudar a exegese, que é o entendimento das línguas originais. Aí depois que você estuda a exegese, você tem que estudar uma coisa chamada hermenêutica, que é a interpretação daquilo que a Bíblia está falando. E se você quiser ser um pouco mais profundo, entender realmente que você precisa estudar arqueologia bíblica,
para você entender de onde vêm as coisas e quando que elas apareceram e quando que isso tem, o que isso tem a ver com a cultura de quando ele aconteceu e como que eu posso transpor aquilo que aconteceu naquela cultura para a cultura de hoje. É muito mais complexo do que você está imaginando fazer pregação. Mas eu vou ensinar um método de você fazer uma pregação. Por quê? Porque esse método vai fazer você melhorar a sua meditação. Eu, quando eu era bem jovem, assim, 15, quando eu entreguei minha vida para Jesus com 15, com 16, eu sempre pegava um caderno e tudo que eu lia eu fazia uma pregação. Eu tinha vontade de pregar, mas eu não tinha coragem. Mas eu tinha vontade, então eu ficava escrevendo pregações. E essa ideia de ficar escrevendo pregações se tornaram a minha meditação diária. Eu vou ensinar para vocês então como fazer uma pregação. A maioria das pregações, se você vai na igreja há muito tempo, a maioria dos pastores, eles fazem assim, eles falam um texto, eles falam assim, então vamos encontrar os 3 pontos da pregação. Sempre tem 3 pontos, por isso que pastor sempre tem 3 filhos, porque é sempre 3 pontos, é tudo 3 pontos e acaba tendo 3 filhos, né? Mas assim, eu não tenho 3 filhos, eu queria ter. Na verdade, a minha esposa falou assim, Joel, antes de casar, vamos combinar um negócio, vamos conversar sobre quantos filhos você quer ter. Aí a minha esposa falou assim, eu falei, beleza, então você, Débora, quantos filhos você quer ter? Ele falou, não, primeiro você. Eu falei, não, eu perguntei primeiro, então você fala. Daí ela falou, não, mas quem manda sou eu, então você fala. Bom. Então eu falei assim, beleza. Bom, para não assustar a Débora, eu falei assim, eu quero ter 6. Para não assustar, porque na verdade eu queria ter 8, né? Meu sonho é ter uma Kombi. E aí, quando domingo de manhã eu estiver para a igreja, vamos galera, entra. Esse era o meu sonho de consumo familiar, de ser uma família com pelo menos 10 pessoas. Porque daí você vai jogar vôlei e você já tem 2 times. É muito legal, né? Não precisa ficar esperando gente chegar. Você vai jogar vôlei e você já tem 2 times, né? Então assim, eu queria ter uma família grande, mas daí eu perguntei para minha esposa, e você, quantos filhos você quer ter? Ela falou assim, 2. 2. Aí eu falei para ela assim, Débora, 2 não é nem bíblico. Porque a Bíblia fala para multiplicar, não para adicionar, né? Aí... mas assim, a gente acabou tendo 2 porque quem manda é ela, né? Então assim, e eu falei, ainda perguntei para ela, por que você só quer 2? Ela, olha a resposta da minha querida, amada, racional esposa. Ela falou assim, eu quero ter 2 porque 2 é a quantidade de filho que eu consigo criar se você morrer. Mas, tá bom meu amor, vamos ter 2. Mas assim, a gente tem combinado na nossa vida que é uma coisa que Deus colocou muito no nosso coração. A gente ainda não sabe quando, mas a gente vai adotar uma ou mais crianças, né? Porque, pessoal, quando você pensa na adoção, você entende Deus na sua vida. Sabe Deus, quantos filhos Deus tem? Legítimos. 1, né? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que tudo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O único Filho real de Deus é Jesus. Mas você não é filho de Deus e filha de Deus? Sim, nós somos. E aí, por isso que eu falo para vocês que é importante a gente estudar livros como esse, Bases da Fé, do Wayne Grudem. Porque esse livro ele vai falar para você que Deus legalmente te adotou para você ser filho dele. E ele te trata como filha legítima e não como filha, sabe, um acessório da sua família. Não, você é um filho legítimo de Deus. E eu quero experimentar isso na minha vida. Eu quero adotar uma criança e considerar ela filho legítimo, meu e da Débora. Sempre que a gente vê algum programa ou conversa com pessoas que adotaram, a gente saiu lagriminha do nosso olho assim, porque a gente quer adotar. E um dia a gente vai fazer isso, a gente só não sabe quando. A gente está orando ao Senhor para isso. Mas vamos lá, vamos voltar para a pregação. Toda pregação tem 3 pontos, então eu quero falar sobre os 3 pontos da pregação. Quando você pegar um texto bíblico, você precisa encontrar 3 coisas dentro do texto bíblico. E aí, se você encontrar essas 3 coisas, você consegue desenvolver um texto para esse
esse texto bíblico se transformar em uma pregação com ilustrações. Quais são os 3 pontos da pregação? Os 3 pontos são: você precisa encontrar a graça, você precisa encontrar o problema e você precisa encontrar a missão. Se você encontrar esses 3 pontos dentro de um texto, você consegue formular uma pregação, uma mensagem para você dar para alguém. E isso é muito interessante, pessoal, porque quando você olha para um texto, e às vezes você pensa assim, cara, esse texto é tão legal, ele é tão legal, e eu queria passar isso para alguém, mas eu não sei como. Eu não sei formular um texto para eu poder passar isso para alguém. Essa é uma boa dica para você formar uma pregação. Grandes pregadores que eu conheço na minha vida, eles trabalham dessa maneira para formar uma pregação boa, né? Claro que existem vários tipos de pregação, várias formas de pregação, mas essa aqui é uma base legal de falar sobre pregação. Então, 3 pontos. Primeiro, a graça. A graça, o que é a graça? A graça é algo que Deus te dá e que você não merece. A graça é algo que só pode vir de Deus. A graça é algo que Deus faz por nós e que a gente não merece. Isso é graça. O problema, você sabe o que é? Tem algum problema dentro dessa história. Por que a gente precisou da graça? Porque tem um problema. E aí a nossa missão seria, qual vai ser a nossa atitude? O que nós precisamos fazer de agora em diante, olhando para a graça e para o problema e para o texto? E aí, se você conseguir encontrar esses 3 pontos dentro de um texto, você consegue formular uma mensagem para passar para alguém. Vamos para um exemplo, vamos lá. O exemplo vai ser da viúva, né? Da oferta da viúva, lá em Marcos 12:41. O texto diz assim, está meio apagado aqui, mas o texto diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando dinheiro nas caixas da oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Então, quando a gente olha para um texto desse, Jesus sentou na frente do gasofilácio e as pessoas vinham depositar as ofertas ao Senhor. A oferta não é, como eu falei para vocês, a oferta não é dar dinheiro se a pregação foi boa ou não é uma gorjeta que você dá para a igreja, não é, sabe, as moedas que ficaram no carro encostadas no canto, você junta elas e coloca no gasofilácio. Isso não é oferta. Oferta é entregar teu coração para Deus. Quando você entrega o tesouro, onde está o teu tesouro, está o teu coração, e a gente dá essa oferta para Deus. Jesus estava olhando as pessoas da oferta. Isso é muito interessante. Primeira coisa, a gente tem que entender: Jesus estava olhando as pessoas adorarem. Jesus olha para você quando você está adorando. É a gente que não olha um para o outro quando a gente está adorando, mas assim, Deus olha para você quando você está adorando. E aí Jesus estava olhando as pessoas, ele observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. O que é a graça? Primeira coisa que eu penso que a graça é que Deus, ele recebe a nossa adoração. Deus se alegra com a nossa adoração. Olhando para esse texto eu posso ver assim. Você pode enxergar outros momentos de graça, mas eu olho para esse momento de graça, que a graça de Deus é que Deus, ele é a nossa provisão diária. Então a primeira coisa que eu olho nesse texto sobre a graça, nos 3 pontos: primeiro, a graça, eu enxergo que Deus é a nossa provisão diária. Deus sustenta as nossas vidas todos os dias. Ele é a nossa provisão diária. Segundo ponto da pregação é o problema. Qual que é o problema que a gente vê aqui no texto da oferta da viúva pobre? É o problema das riquezas. Os ricos, o texto ele é bem claro, ele fala assim, que os ricos lançavam a sua oferta. Eles queriam que todo mundo visse ele fazendo as coisas. E a viúva, ela não lançou a oferta, ela colocou a moeda. Oh meu Deus! Water. Depois a gente resolve isso aqui. O problema, a gente está no problema. O problema foi esse: o pastor derramou água no chão. Não, pode deixar, depois a gente vê. Beleza, obrigado.
problema é que o pastor é desastrado. Então, olhando para esse texto, qual que era o problema? O problema nesse texto é o orgulho das pessoas. As pessoas ficam muito orgulhosas por aquilo que elas têm, ou por aquilo que elas podem fazer, ou pela faculdade que elas entraram. Você entende? Às vezes você não quer entrar na USP, porque você não pode pagar uma faculdade e você que precisa entrar lá, porque você precisa de lá. Às vezes a gente quer entrar para poder falar para as pessoas, estou na USP. Você entende? Às vezes é por orgulho, a gente tem que tomar cuidado com isso. É o problema desse texto. Então, olhando para a graça, olhando para o problema, qual que é a nossa missão? A missão é o que a gente vai fazer de agora em diante. A missão é transformar uma ideia em ação. Por isso é uma missão. E a gente vai... A missão desse texto seria praticar a verdadeira oferta sacrificial. É entregar o nosso coração para Deus. É entregar a nossa vida para Deus. Muitos aqui nesse acampamento experimentaram isso. Então, quando você lê um texto, se você conseguir enxergar esses 3 pontos, a graça, o problema e a missão, você consegue construir uma mensagem, algo que pode ajudar as pessoas, beleza? Ou ajudar você mesmo. Vamos lá, pessoal, agora eu vou pregar. Cansou já? Cansou? Vocês querem parar? E a gente já para agora. Deixa eu ver que horas são. Eu tenho 20 minutos ainda. Eu quero que vocês entendam isso, pessoal. Isso aqui não estava preparado para eu pregar para vocês. Mas como eu tenho visto nos primeiros dias o mover do Espírito Santo no meio de nós, eu acho que a gente precisa colocar o pé no chão e olhar para a palavra e tentar ensinar vocês a viver diariamente a vida cristã. Essas dicas que eu estou dando é para você aprender a viver diariamente a vida cristã. Tá? Por isso que eu estou gastando esse tempo precioso que eu podia estar pregando para que vocês possam aprender a viver a vida cristã. Amém? Vamos voltar para os inconformados, né? Nós somos inconformados, né? Então vamos lá, vamos pensar na ideia de inconformados de novo, tá? Se você tiver a sua Bíblia, acho que esse momento seria importante você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos é um livro muito legal. É um dos livros, meus livros preferidos, é o livro de Romanos. Uma vez eu cheguei para um pastor e eu falei para ele assim: pastor, será que você podia me ajudar na minha vida cristã? Ele falou: eu te ajudo. Ele falou assim: beleza. Então, inclusive, nessa época eu estudava no Ângulo Tamandaré. Eu estava fazendo cursinho e tinha uma igreja lá perto, que era a Igreja Metodista Livre da Liberdade, e lá tinha um pastor que eu gostava muito. E eu pedi para esse pastor me mentorar, ou me fazer um discipulado com ele. Ele falou: beleza, mas você quer... Ele perguntou para mim: tem algum livro que você gostaria de estudar? Eu falei: eu queria estudar Romanos. Aí ele falou: melhor, eu gosto muito de Romanos. Beleza, a gente começou a estudar Romanos. A gente fez 6 aulas de 3 horas, era uma por semana, mas eram 6 aulas de 3 horas. E quando eu olhei, a gente estava no versículo 16 do capítulo 1. Para você ver assim a profundidade que é assim você estudar o livro de Romanos, né? Daí no seminário a gente estuda Romanos também. Romanos é um livro muito bom, muito legal de estudar. Mas vamos olhar só para o capítulo 8 e versículo 5 até o versículo 8, né? O texto que a gente vai ler é Romanos capítulo 8, versículo 5 até o versículo 8. O texto diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém. Quando você lê esse texto, primeira coisa que você precisa perceber nesse texto, ele fala sobre a mente. A mente voltada para a carne e a mente voltada para o Espírito. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a gente precisa tomar um cuidado muito grande para não viver a vida cristã baseada
na subjetividade, na ideia de emoções baseadas no Espírito Santo. A sua vida cristã não pode ser baseada em emoções. Ai, hoje no culto eu senti aquele arrepiozinho. Sabe aquele arrepio quando você faz xixi? Eu não sei se você já sentiu, eu acho esse arrepio o máximo. Eu provavelmente vai ter no céu, porque se não tiver eu vou ficar triste. E no céu só tem alegria. Então eu vou ter esse prazer de fazer xixi e ter aquele negócio. Às vezes, algumas pessoas acham que o culto foi bom porque teve arrepio, ou o culto não foi bom porque não teve arrepio. Sabe, eu queria dizer para vocês que a vida cristã, ela não é baseada em arrepios, não é baseada em ver milagres e ver o sobrenatural só acontecer, porque aqui a palavra de Deus está falando sobre a mente. Aqui a palavra de Deus está falando que de uma forma racional você precisa entender a vida cristã. E você pode viver uma mente voltada para a carne, e você pode viver uma mente voltada para o Espírito. Então a grande ideia e a grande direção de Paulo para os romanos é que você realmente precisa entender a palavra de Deus de uma forma racional, mental. Você precisa pensar. Você não pode desligar o seu cérebro e querer viver a vida cristã. Isso não é a maneira certa de viver a vida cristã. Você precisa ter a mente do Espírito. Então por isso que a palavra de Deus, quando ela fala, ele está falando assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. A carne, não estou falando a picanha ou a maminha, não, estou falando a nossa carne, os nossos desejos carnais. Os nossos desejos carnais, que inclusive é a picanha, né? Já deu fome, né, galera? Mas assim, quando a gente tem a mente voltada para a carne, a gente é guiado por aquilo que a carne manda. O desejo, o egoísmo, o orgulho manda. Sabe, pessoal, aí no mundo existe um pensamento chamado Carpe Diem. Já ouviu falar no Carpe Diem? O Carpe Diem é um pensamento, uma filosofia que fala assim, que você precisa aproveitar a vida adoidado. Você precisa aproveitar. Você tem que fazer de tudo para você se alegrar e para você ser feliz. O que não te deixar feliz, e não faça. Faça só o que te deixa feliz. Só o que te dá prazer. E aí vem uma outra filosofia, uma palavra chamada hedonismo. Você já ouviu falar no hedonismo? Hedonismo é aquela busca desenfreada por prazer. Você só faz o que te dá prazer. Então se sentar no culto para ouvir a palavra não dá prazer, eu não quero. Eu só quero fazer louvor, porque daí o louvor é legal, e a gente pula, e a gente brinca, e é divertido. Eu não quero ter um momento de quarto, porque o momento é chato e não dá prazer. Eu prefiro jogar bola, jogar basquete e achar que eu sou o LeBron James lá. Eu acho tão legal ver os caras jogar basquete. Às vezes eu paro e fico olhando os caras jogar basquete. Os caras têm 1,5 m e acham que é o LeBron James enterrando na NBA. É o máximo, eu acho o máximo. Eu fico lá assim, o cara acha realmente que é o Steve Curry, né? Mas assim, a gente precisa entender, quando o texto ele fala para a gente ter uma mente voltada para o Espírito, que a gente precisa de uma forma racional entender a palavra de Deus. E eu queria que a gente pudesse pensar que essa mente carnal, você não consegue desligar a mente carnal para você ter uma mente do Espírito. Então a gente vive uma constante luta, todos os dias a gente vive uma luta da carne contra o Espírito, todos os dias. Eu gosto muito de quando eu acordo e faço uma oração assim: Deus, acordou o perigoso, porque eu tenho um perigo gigantesco de cair no pecado. O maior perigo meu sou eu mesmo. Por isso que a Bíblia ela fala assim, Deus, eu quero manter a minha mente cativa no Senhor, a minha mente presa no Senhor. Por isso que de manhã é interessante acordar e falar assim: Deus, mantém a minha mente presa no Senhor. E aí a gente pode viver de uma forma inconformada. Eu quero dar alguns exemplos de pessoas inconformadas durante as minhas pregações. E uma delas é Daniel. Daniel, na Bíblia, quando você lê
a Bíblia em Daniel, eu não vou ler todo o texto, porque eu já estou bem avançado no texto, mas diz que Daniel, ele e seus amigos, eles eram escravos naquela época do povo da Babilônia, e eles eram escravos, e lá eles foram escolhidos, pegaram os jovens mais bonitos dos povos de Israel e trouxeram para servir o povo da Babilônia. Eles foram escravos para trabalhar, eles escolheram os jovens mais bonitos. Provavelmente, se o Brasil virasse escravo, eles iam pegar o pessoal do Inter, porque vocês são os mais bonitos. É só para você falar que o pastor é bem legal. Mas assim... né? Mas o que aconteceu foi que quando o rei escolheu esses caras, ele falou assim, vamos pegar esses melhores, os mais bonitos da região, e a gente vai fazer o seguinte, vamos alimentar bem eles. E aí o texto diz assim, que ele escolheu esses jovens e falou assim, o rei designou para uma porção diária de comida de vinho da própria mesa do rei. E eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. O nome deles era Ananias, Azarias e Misael. Depois eles trocaram o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas, sabe uma coisa interessante? Daniel sabia que aquelas comidas não eram comidas, dedicadas a ídolos. E aí o Daniel, ele não queria se contaminar com essas comidas. Por isso que ali no texto do versículo 8 em diante, ele diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel, ele não queria que eles fossem contaminados. De certa maneira, Daniel era um esquisito. Daniel era o esquisito da escola, o esquisito da faculdade, é o esquisito porque ele não fuma, ele não bebe, ele não fica catando as pessoas para ficar com elas, ele não fica fazendo um monte de coisa errada, não usa drogas, não faz sexo desenfreadamente, não fica indo para todas as baladas para ficar cheirando, fumando, fazendo as coisas erradas. Ele era um esquisito, porque ele decidiu não se contaminar. E eu queria dizer que isso é viver uma vida de inconformado. Ser inconformado é viver uma vida meio estranha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é para ser totalmente esquisito. Eu já vi cara bem esquisito. Por exemplo, lá na IMOSP tinha um cara que ele era muito esquisito. Eu não sei o que deu na cabeça dele. Ele resolveu ser igual a Jesus, ele não tomava mais banho, não cortava mais o cabelo, e quando ele chegava na igreja, ele tirava o sapato, porque falava, a terra em que estou pisando é terra santa, então tire as suas sandálias e ande. Ele rasgava o pé toda hora, ficava sangrando o pé dele, porque ele andava descalço dentro da igreja, ele era um cara muito esquisito. Eu não estou falando para você ser esse tipo de esquisito, eu estou falando para você ter convicções na sua vida, e lutar por uma vida mais pura. Você não precisa ser o homem placa. Eu tenho um amigo chamado João, ele já é bem mais velho do que eu, mas esse senhor chamado João, inclusive ele é taiwanês, ele ia na Praça da Liberdade e colocava uma placa, e ficava gritando, Jesus vai voltar! Jesus vai voltar! Não vá para o inferno! Conheça Jesus! Vem falar comigo, que eu vou te mostrar o caminho certo! Alguém já viu o João na Liberdade com a placa? Já, né? Ele é muito meu amigo. Inclusive ele veio para a minha igreja, ele foi membro do meu culto, da minha igreja. Aí eu consegui ajudar ele em muitas coisas e endireitar um pouquinho a espiritualidade dele. Depois eu não vi mais ele, eu não sei mais o que ele fez. Mas chegou um tempo que ele parou de fazer o homem placa. E ele começou a colocar na cabeça dele que ele queria evangelizar e ver se converter 1 milhão de pessoas. E ele começou essa busca. Aí ele ficou um pouco mais normal, mas assim, ele continuava com essa busca. Mas eu tô falando para vocês, não é para você ser uma pessoa extremamente esquisita, mas conforme o ambiente da comunidade onde você vive, é possível você ser um pouco estranho e não se amoldar ao que todo mundo faz.
E tentar viver uma vida mais pura e mais santa. Hoje em dia, você falar que é virgem é um negócio esquisito. Casar virgem é uma coisa esquisita. Eu lutei a minha vida inteira para casar virgem. E graças a Deus, eu e minha esposa, a gente casou virgem. E eu oro para que vocês casem virgem. Eu sei que muitos de vocês já fizeram. E às vezes se você fala assim, pô pastor, eu sou arrependido porque eu queria ter casado virgem, mas eu já fiz. Não tem como biologicamente eu ajudar você a reverter isso. Não tem como, biologicamente já foi. Mas espiritualmente tem como reverter isso. E eu já orei por vários jovens para restaurar a virgindade desses jovens. Orei por vários. Depois que eu pregava, eles falavam, pastor, eu quero falar com você. Aí ele falava, não, mas tem que ser em particular. Aí a gente ia em particular. Aí ele falava assim, pastor, eu já fiz. Mas tem algum jeito de eu restaurar isso e eu poder voltar à minha virgindade? Eu falei, biologicamente não tem, porque você já fez. Mas espiritualmente tem. Eu acredito que é possível Deus purificar o seu coração, perdoar o seu pecado, perdoar a sua vida e você viver uma vida pura. E você guardar essa virgindade até o casamento e só fazer depois do casamento. Eu acho que é possível. E eu oro para muitos jovens em relação a isso. Eu já orei por vários que vieram chorando para mim, arrependido de ter feito, e que queria viver uma vida santa, e que queria guardar a virgindade até o casamento. Aí, pessoal, 2 Coríntios 5,17 diz assim, e todas as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. Jesus, ele limpa o teu coração, ele restaura a tua vida, para você viver de agora em diante uma vida pura diante do Senhor. Daniel era um cara que decidiu não se contaminar com a comida. O Daniel, ele resolveu ir contra o fluxo desse mundo, ele resolveu ser diferente. Quando eu estava no cursinho, eu tinha um amigo, alguém que é mais velho aí, alguém conheceu um cara chamado Márcio, que era casado com a Helena e ele morreu de câncer. Você conheceu o Henrique, o Márcio? Ele era meu amigo também. No cursinho ele era meio maluco, porque lá no cursinho do Ângulo Tamandaré tinha um professor chamado Glenn. E esse cara, ele sempre vinha com uma frase para debochar dos cristãos. Ele vinha na classe do cursinho, ele debochava dos cristãos e falava assim, bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus, então você tem que ser pobre, E ele ficava zoando com os crentes, falando que para você ser feliz e crente, você precisa ser pobre. E aí um dia eu estava na classe com esse Márcio. Ele morreu de câncer, muito novo, pessoal. Acho que ele devia ter uns nem 20 anos, né, Ike? Nem 20 anos, ele tinha um câncer muito forte. Mas esse cara, ele vivia Jesus Cristo na vida dele. E ele lutava por santidade. Ele morreu muito cedo, cara. Mas eu tenho certeza que ele viveu ele lutando contra o pecado. E ele chegou um dia na classe. A classe do cursinho tem muitas pessoas, mais de 100. Lá dentro da classe. E aí quando esse professor falou assim, bem-aventurados, humildes, porque deles é o reino do céu. Aí esse Márcio, ele levantou do lugar dele e falou assim, professor, você está errado. Porque a Bíblia fala que é bem-aventurados os humildes de espírito. E é uma coisa que você não tem. Eu olhei pro Márcio e falei assim, ferrou, mano. Aí o professor expulsou ele da classe. Ele falou assim, você pode sair da classe agora. Ele foi embora, ele saiu. Mas sabe, pessoal, você teria coragem de se opor à massa por algo que você acredita? Eu não sei quem aqui assistiu um filme chamado Até o Último Homem. Alguém assistiu esse filme? Até o Último Homem. Cara, esse filme é muito legal, cara. Você tem que assistir esse filme é muito legal. Ele fala sobre um cara que ele tava brigando quando era pequeno com o irmão dele, e ele deu uma tijolada na cabeça do irmão dele, quase matou o irmão dele. E aí ele ficou pensando, a Bíblia falava assim, não matarás. A Bíblia fala, não matarás. E aí ele ficou com isso na cabeça.
Só que aí chegou uma época que ele era jovem, ele conheceu uma moça jovem também para casar, e ele era cristão, e aí estourou a guerra na época que ele era jovem, e aí as pessoas estavam indo para a guerra, e ele queria ir para a guerra, porque ele queria fazer parte disso, e ele queria ser ele como um patriota, como um cara que amava o seu país, ele queria ir para a guerra para lutar, mas ele não queria matar ninguém. Então ele decidiu ser um soldado do exército americano, e ele não ia pegar numa arma. Olha que louco. Aí ele estudou medicina para ele ser um médico e curar e ajudar as pessoas. Ele queria ir para a guerra como médico e ele não queria pegar numa arma. Ele não ia matar ninguém. Mas como que você vai para a guerra e não vai matar ninguém? Você tem inimigos, você tem que matar, você tem que carregar uma arma. E aí o filme desenrola de uma maneira muito louca, porque ele não conseguia se formar no exército, porque todo mundo do exército tem que segurar uma arma, tem que atirar nas pessoas, e ele foi contra, e a convicção dele foi essa. E aí no final, o cara conseguiu ir para a guerra, e ele chegou num lugar chamado Hawkshaw Ridge, que era um lugar, uma parede que eles precisavam escalar, e aí de lá começava a guerra, as lutas, né? E ali ele subiu e ele começou a salvar todas as pessoas que estavam feridas e morrendo. Ele começou a salvar e ele não descansou até o último homem. E por isso que chama Até o Último Homem, né? Eu não gostei muito da tradução em português, mas assim, é o que tinha para hoje, né? E aí ficou, mas assim, assista esse filme que é bem legal. Mas voltando para Daniel, pessoal, quando a gente chega no Daniel capítulo 3, aí sim, a gente vê o que é um inconformado, o que é uma pessoa diferente no meio das pessoas que são levadas pelas massas. Às vezes a gente é levado pelas massas, e a gente acaba se tornando que nem a massa. Mas Daniel, ele foi diferente. Porque naquela época o que aconteceu foi que o rei da Babilônia resolveu criar um ídolo, uma estátua. E quando tocasse a trombeta, todas as pessoas tinham que se curvar para essa estátua. Mas o Daniel, o Ananias, o Misael, todos os amigos de Daniel, eles tinham um Deus. Eles adoravam um Deus. E quando tocou aquela trombeta, eles não se dobraram, porque eles já tinham um Deus. Eles só vão se dobrar para o Deus deles. Eles não queriam se dobrar para esse Deus feito de estátua. Só que eles falaram assim, olha, quem não se dobrar, quem não se prostrar diante desse Deus, desse ídolo, dessa estátua, eu vou jogar esses caras na churrasqueira, na fornalha ardente. E aí os caras falaram assim, não vou me dobrar para esse Deus, porque eu acredito no meu Deus, e eu não vou abrir mão do meu Deus, eu não vou abrir mão das minhas convicções, das minhas certezas. Eu sou um inconformado, eu não vou me conformar com esse mundo, eu não vou ser igual às pessoas só porque a maioria é, eu não vou beber porque a maioria está bebendo, eu não vou fumar porque a maioria fuma, eu não vou ficar porque a maioria fica, eu não vou beijar qualquer um porque a maioria beija. E aí eles se tornaram pessoas inconformadas. Ele falou, não vou me dobrar a esses deuses. Mas se você não se dobrar, você vai morrer. E aí os caras chegaram e falaram, não, a gente não vai se dobrar. Aí o rei chamou os caras e falou, pensa, você vai morrer. Mas olha só a frase deles. Eles falaram assim para o rei Nabucodonosor, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Olha só que coragem, pessoal. Eles não sabiam o que ia vir pela frente, mas eles falaram assim, olha, a gente não vai adorar o seu Deus. E se Deus quiser salvar a gente, Ele salva. Mas se Ele não quiser salvar também, não importa. Eu posso morrer por esse Deus. Eles tinham essa convicção, eles tinham esse pensamento de inconformado, que eles não iam se dobrar ao Deus de estátua de ouro.
Aí o que aconteceu foi que os 3 homens, vestidos com seus mantos e calções e turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Mas assim, eu queria tocar em um ponto para vocês agora. Pessoal, sabe, às vezes a gente está prestes a passar por um momento difícil nas nossas vidas. E muitos de vocês passaram por momentos difíceis. Nosso irmão querido que estava dirigindo o louvor aqui falou que ele perdeu o pai com 3 anos. Eu conheço outros aqui que perderam o pai muito novo. E às vezes a gente pensa assim: Deus, por que você não me livrou desse momento ruim da minha vida? E eu digo para vocês que Deus não livrou eles de serem jogados na fornalha ardente. Deus não livrou. Eles foram para o fogo, eles foram lá para ser queimados. Deus muitas vezes não livra a gente das dificuldades. Mas sabe qual é a diferença de quem tem esse Deus na sua vida? Quantos foram lançados na fornalha? 3. Quantos tinham dentro da fornalha? 4. A promessa de Deus não é que Ele vai tirar todos os problemas da sua vida. A promessa de Deus é que você não vai sofrer, não vai ficar triste, não vai chorar nunca mais. Isso vai ser no céu. Aqui na terra, Deus não falou que Ele vai livrar vocês de todos os problemas. Aqui na terra, Deus não falou que você vai passar no vestibular só de você fazer a prova. O que Deus falou é que Ele nunca vai te abandonar. E mesmo na hora da dificuldade, Ele vai estar com vocês. Por isso eu quero que vocês entendam que mesmo que a gente seja meio esquisito por ser inconformado nesse mundo, a gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que confiar nesse Deus. Porque no final a obra não é você que faz. Lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz assim, Paulo fala: eu plantei, o Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então no final a gente percebe que a gente está tentando fazer alguma coisa, mas a obra não é minha, a obra é de Deus. Por mais que eu esteja me esgoelando aqui para tentar ensinar vocês a viver a vida cristã, a obra que Deus, é Deus que vai fazer na vida de vocês, se vocês deixarem, se vocês quiserem, se vocês se comprometerem, se vocês se dedicarem a esse Deus. Então a pergunta que eu faço para você hoje, para ir já para a finalização da minha pregação, é: você tem uma razão por que morrer? Você tem uma razão do porquê morrer? Ou você vive assim: eu vivo cada dia, amanhã eu vou viver de novo. Por o que você morreria? Você fala assim, eu morreria pela minha namorada. Pô, você tem uma razão para morrer. Meu besta, né? Mas assim, é uma razão para morrer. Eu morreria pelo meu celular. Se meu celular estiver caindo no rio, eu vou lá e vou salvar o meu celular. Meu besta também, mas você tem uma razão para morrer. Eu queria dizer para você que se você não tem uma razão para morrer, você não tem uma razão para viver. Você lembra dessa imagem aqui? Eram uns cristãos que foram mortos na praia pelo Estado Islâmico. E esses caras não negaram a Jesus e eles então foram assassinados na praia. Eles eram cristãos que tinham uma razão do porquê viver, porque eles tinham uma razão do porquê morrer. E é por isso que a Bíblia, quando a gente abre lá em Coríntios, capítulo 4, versículo 10 a 16, anota aí no seu caderninho, 1 Coríntios 4, 10 a 16, ele vai dizer o seguinte: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente e não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória dessa terra, o lixo desse mundo.
Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os direi por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo sofreu pelo Evangelho. E Paulo tinha uma filosofia, assim como é a mesma filosofia de Jesus Cristo, que eu quero ensinar para vocês hoje. A filosofia da nossa vida cristã é essa: perder para ganhar. Essa filosofia é muito esquisita. Perder para ganhar. Alguém já assistiu um programa de gordinho aqui chamado The Biggest Loser? Aí vem uns caras mó gordinhos, né? Os caras não conseguem nem andar direito, né? O cara sobe a escada, tá bufando. E aí os gordinhos tá lá assim. E aí assim, por que chama The Biggest Loser? Porque quanto mais quilos você perder, mais pontos você ganha. Por isso que a tradução desse programa em português, que eu achei bem legal, foi perder para ganhar. E na verdade a vida cristã, ela é baseada nessa ideia de perder para ganhar. Se você for pensar em Jesus, socialmente Jesus foi um fracasso. Socialmente Jesus foi um fracasso. Ele morreu pobre, ele morreu sem amigos, ele morreu sem fama, ele morreu da pior morte possível. Socialmente Jesus foi um fracasso, mas para nós Jesus é o grande herói, o grande bem-sucedido do planeta Terra. Por quê? Porque a gente precisa entender uma coisa, que é a coisa chamada mensagem da cruz. A mensagem da cruz é essa: perder para ganhar. Você perde para ganhar, você perde a sua vida, você entrega a sua vida para Jesus, mas você ganha a vida eterna. E muitas vezes a gente vai sair perdendo, mas espiritualmente a gente vai estar ganhando. E essa é a base da vida cristã, porque quando a gente fala sobre a cruz, a gente tem que entender, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Para as pessoas, você seguir a Jesus é loucura. Pessoal, as pessoas vão falar: não faz isso, você vai perder a tua vida. Muitos aqui sabem que eu fui missionário no Amazonas. Eu sou dentista, mas eu fui missionário dentista no Amazonas durante 9 anos. E eu vim de uma família muito rica. Meu pai é rico e todos os meus tios são muito ricos. E aí um dia eu cheguei para eles e eu falei assim: eu estou indo, tios. Estava numa reunião dos tios, eu falei: tios, eu estou indo para o Amazonas. E eu vou ser missionário lá. E eu vou viver entre os índios, entre os ribeirinhos. Eles olharam para mim e falaram assim: Joel, você está louco, cara. Você é louco. Você tem um futuro brilhante pela frente. Você fez odontologia. Você tem um consultório com 3 cadeiras, 6 secretárias, estacionamento no subsolo. Você tem seu próprio carro. Você tem tudo que todo mundo queria ter. E você vai abandonar tudo isso para falar de Jesus para os índios. Você é louco. A minha tia chorou na minha frente, falando: Joel, não estraga a tua vida. E eu falei para eles, tios, talvez você ache que eu estou perdendo, mas lá na frente você vai ver que eu estou ganhando. Joel, você é louco, não fala mais comigo. Teve um tio que não queria mais falar comigo, porque ele ficou tão bravo comigo. Ele falou: o seu pai gastou tanto dinheiro com você, para você ter o que você tem hoje, e você vai largar tudo por causa desse Jesus? Você é louco. Mas eu tinha certeza no meu coração que o que Deus tinha falado para mim, que a fé que eu tinha nele, quando eu olhava para a cruz, eu falava: essa é a minha vitória, essa é a minha alegria, esse é o meu sucesso, é viver para Jesus. Talvez não dê certo, talvez eu vá para o Amazonas e ninguém se converta, talvez eu vá para o Amazonas e eu não consiga ajudar ninguém, talvez eu vá para o Amazonas e morra picado por cobra, comido por um jacaré, sei lá. Mas eu falei assim: se Deus falou isso para mim, se Deus colocou isso no meu coração, eu não posso falar não.
mesmo que todo mundo ache que eu sou louco. A minha mãe achava que eu era louco, mas a minha mãe achava que eu era um louco mimado. Então assim, já que você vai para o Amazonas, eu tenho certeza que daqui 2 meses você vai voltar chorando, falando assim: mãe, não aguento mais, eu quero minha casa. Aí eu fui para o Amazonas, fiquei 2 meses, minha mãe me ligou: e aí, vai voltar? Eu falei: não. Aí ela me ligou depois de 5 meses, falou: e aí, Joel, vai voltar? Eu falei: não. Aí deu 8 meses, ela ligou, falou: você vai voltar? Eu falei: não. Aí ela foi para lá. Ela falou: não é possível, alguém está raptando meu filho. Alguém deve estar, alguém deve estar segurando e amarrando ele lá. Não é possível que ele vai largar tudo que ele tem aqui para viver uma vida miserável no Amazonas com os índios. Aí ela foi lá, ela pagou uma passagem, foi lá. Falou: quero ver o que você está fazendo. Aí minha mãe veio. Todos os lugares que eu fui, no barco, na comunidade, nas igrejas que eu ajudava, todas as pessoas falavam assim para ela: nossa senhora, parabéns, viu? Seu filho é uma bênção no nosso meio. Seu filho me ajudou, seu filho fez eu conhecer a Jesus, o seu filho trouxe o meu filho para cá e ele conheceu a Jesus e a vida dele mudou completamente. Olha, eles falavam assim: olha, tá vendo esse dente aqui, ó? Foi o seu filho que consertou. Tá vendo a minha filha? Ó, minha filha está feliz hoje porque ela conseguiu restaurar os dentes dela e ela está feliz hoje. Aí, sabe o que aconteceu? A minha mãe, que não era crente, entregou a vida dela para Jesus. Sabe, pessoal, viver com Jesus é um negócio louco. E quando a Bíblia fala que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus, é verdade. Porque se você quer viver uma vida inconformado com o pecado, inconformado com o movimento das multidões, inconformado com a falta de justiça, você vai ser chamado de louco. As pessoas vão olhar para você e falar assim: você é estranho, não quero mais andar com você. E vai ter gente que vai falar isso. Vai ter gente. E eu quero dizer para vocês que mesmo que as pessoas te abandonem, Deus nunca vai te abandonar. E você vai ser usado poderosamente nas mãos de Deus, se você aceitar isso, que a gente chama de a mensagem da cruz. Os inconformados, que a gente está falando, que a gente tem na nossa camiseta, inconformados, são aqueles que vivem a mensagem da cruz, que têm uma razão do porquê morrer e encontraram a verdadeira razão do porquê viver. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos deu o privilégio de experimentar a Tua graça e o mover do Espírito Santo. E eu oro, Deus, para que de uma forma racional nós possamos ter a mente do Espírito, que é entender de forma racional a Tua palavra e o porquê e como que a gente vive nesse mundo. E eu peço a Ti, Deus, que o Senhor nos ajude a ser loucos por Ti. Nos ajude a não andar no fluxo desse mundo, mas andar no fluxo do Teu Espírito e da Tua palavra. Por isso, ensina cada um de nós a entender racionalmente a Tua palavra e viver de uma forma convicta nas verdades que o Senhor tem para nós, mesmo que todo mundo vá contra, mesmo que todo mundo ache que a gente é maluco, que a gente possa viver o Teu Evangelho e a Tua palavra. Te agradecemos, Deus, por sermos pessoas inconformadas e que o Senhor nos ajude a manter cada um de nós inconformados com o mundo e com o pecado ao nosso redor. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.